Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou o Pedro Schenck. E eu sou o Eduardo Estelita. Hoje a gente vai falar sobre o filme Avatar, O Caminho da Água. Esse filme que é o Avatar 2, né, é sequência de Avatar, que saiu lá em 2009, que eu acho que todo mundo já assistiu, né, e após 10 anos desse filme, da primeira batalha de Pandora entre os naves e os humanos, né, o Jake Sully ele vive pacificamente com sua família e sua tribo. Ele e a Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos, devido a problemas conjugais e papéis que cada um tem que exercer dentro da tribo. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora, indo para o mar e fazendo pacto com outras naves de outras regiões, né? Que a gente conhece essas outras tribos nesse filme. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos novamente. Mesmo com dificuldade, o Jake acaba fazendo novos aliados, alguns dos quais já vivem entre os naves, e outros com novos avatares. Mesmo com uma guerra em curso, Jake e Neytiri terão que fazer de tudo para ficarem juntos e cuidar da família e de sua tribo. Avatar 2 ultrapassou a marca de 2 bilhões das bilheterias e se torna o sexto filme a conseguir isso, né? Mais um filme do James Cameron, que, para quem não conhece ele fez apenas Titanic, né? Um dos maiores filmes que a gente tem aí, além de fazer o Avatar 1 e esse Avatar 2. E o filme também teve a nota de 7,8 no IMDb. A gente está gravando esse episódio hoje no dia 8/2, né? Mas ontem, dia 7, foi Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas. Então a gente quis fazer esse episódio, né? Trazendo esse filme que é tão comentado e também falando um pouco sobre os povos indígenas e cultura e muito mais. A minha opinião sobre esse filme, né, primeiramente eu sou muito suspeito para falar, porque eu amo Avatar 1, então eu era uma das pessoas, uma das únicas que estava esperando muito o Avatar 2. Eu falo uma das únicas porque quando saiu que ia sair esse filme, né, quando saiu essa notícia, eu vi muita gente na internet falando, ninguém nem assistiu o primeiro, Avatar é coisa do passado, hoje a gente tem outros filmes e tudo mais. Mas eu estava muito empolgado para sair, não só pelo filme ser muito bom, mas porque o James estava prometendo uma tecnologia de outro mundo. Então, como a gente teve a pandemia e a gente parou de frequentar cinema, eu queria realmente voltar aos cinemas assistindo um filme em 3D que ia me levar para Pandora e para nadar lá com os naves e tudo mais. Então, sou muito suspeito para falar. Mas, começando assim, de uma perspectiva mais de técnica, né, do filme, realmente os efeitos são incríveis, né? Para começar falando já muito bem do filme, ele realmente direciona você para Pandora. Ele trabalha muito com aquelas cores mais vivas, né? Com os efeitos. Eu assisti em 3D, então dá mais essa profundidade. Parece que você tá lá nadando com o pessoal e tudo mais. E eu achei um filme muito bonito. Apesar de ter 3 horas, você não percebe que passam 3 horas de filme. Você Uhum. realmente fica imerso naquele mundo do Avatar. Eu acho que isso é algo muito positivo do filme, justamente porque ele não é cansativo, né? Apesar de muitas pessoas comentarem do roteiro, né? Agora falando da parte do roteiro, muita gente não gostou, porque ele não tem muita coisa diferente do primeiro, né? Ele, de novo, remete àquela guerra dos naves com os humanos, né? Uma coisa que eles persistem no segundo filme. É um roteiro um pouco mais fraco, mas ao mesmo tempo não faz com que o filme seja ruim ou mediano até. O filme continua muito bom, continua indo numa frequência muito boa. E você, Edu? Qual foi a sua perspectiva mais técnica, assim? O que é que você achou? Eu concordo muito com você, Pedro. Eu tive uma experiência diferente com o Avatar 1. Eu sou dessas pessoas que não estava com expectativa nenhuma em relação ao filme. Quando eu vi que ia sair, eu falei, eu não vou nem ver, né? E aí eu vi as críticas, eu vi a Boscov falando, você falou, olha, eu assisti, é muito legal. E aí eu fui assistir também. E eu acho que tem muito isso que você falou, essa volta da pandemia, esse desgaste da experiência do cinema, que é uma experiência que foi ficando mais cara ao longo dos anos, né, para o pro nosso bolso, né, no nosso, né, o dinheiro que a gente tem lá no nosso mês para poder ir a um cinema, às vezes acaba ficando caro, especialmente quando
a gente está falando de salas 3D, então tem todo um debate aí muito interessante que teve sobre essa tecnologia mais cara, né? Que lá nos Estados Unidos nem chegou no Brasil, né? Mas lá nos Estados Unidos você tem um filme em 3D sem óculos, né? Porque você tem umas salas aí incríveis com a nova tecnologia de projeção. E o filme realmente entrega do ponto de vista técnico, cara, porque é realmente uma experiência imersiva. E aí, para mim, uma coisa que me deixou assim muito bobo foi o quão integrada as legendas são dentro do filme, né? A gente, quando vê filme legendado, a gente tem aquelas letrinhas ali embaixo, aquilo meio que, de uma certa forma, te tira ali da imersão, porque é uma introdução ali artificial ali. E nesse filme, as legendas elas estão integradas até no 3D, então elas às vezes aparecem um pouquinho mais para o lado, às vezes elas aparecem mais dentro da conversa, então é como se a gente estivesse assistindo, sei lá, um filme em história em quadrinho, né? Essa legenda, muito rapidamente a gente se habitua com o fato de, bom, que tem legenda e a gente realmente mergulha nesse filme. Eu acho que do ponto de vista técnico, do 3D, da experiência do 3D, da experiência imersiva, o Avatar e o Gravidade, lá do Afonso Cuarón, há alguns anos atrás, né? São filmes que, tipo assim, não tem páreo, não tem páreo, né? Você realmente ali dentro daquele momento que você está no cinema, você realmente está imerso. Eu ouvi umas críticas falando, ah, é um filme com muita ação, a noção do início ao fim. Eu confesso que eu tenho um pouco preguiça de filme de ação do início ao fim, né? Filme da Marvel, filme de super-herói, ação do início ao fim normalmente meio me desmotiva. E eu achei que não. Eu gostei muito do ritmo do filme, no sentido em que você tem ações, você tem complicações, você tem situações mais tensas, e você tem situações mais contemplativas, situações mais bonitas, do ponto de vista técnico, os enquadramentos, os efeitos especiais, é tudo realmente te coloca ali numa experiência imersiva. E aí eu via muitos críticos falando, muitos críticos de cinema, Boscov próprio falou, ah, não, você realmente está ali no mar, e é como se você estivesse ali no mar com aqueles seres, né, aqueles peixes e animais alienígenas, naquele espaço, e é realmente, né, e isso eu achei muito incrível no filme, né, o 3D é uma tecnologia deu as suas idas e vindas, né? As pessoas falavam, ah, vai ser o futuro, não sei o quê, e aí voltou e tentaram botar a televisão 3D e foi um grande fracasso. E no contexto atual, no contexto pós-pandemia, você pegar, sair de casa, ir para um cinema, enfrentar fila, né? A pensar, sair de casa para ir para um cinema, não é igual assistir na sua casa, não é igual, definitivamente não é igual assistir no seu celular. Né? Então, por favor, não assistam Avatar 2, O Caminho das Águas, no celular ou no laptop. Não façam essa crueldade com vocês mesmos. Né? É realmente um filme para a sala de cinema e uma forma também, né, de revolucionar essa experiência do cinema em relação a uma competição que é cada vez mais próxima das plataformas de streaming, né? Porque o Avatar é realmente o filme, Pedro, que eu concordo muito com você. Ele passa, essas 3 horas elas passam rápidas, o roteiro tem uma série de problemas aí que a gente vai falar, não é do mais criativo ou do mais representativo, né, dos povos originários, que é claramente paralelo que eles fazem entre esse povo alienígena, né, e os povos originários, né, as pessoas que cuidam da floresta, que cuidam da natureza. Não é o melhor roteiro, mas é um roteiro bem encadeado, que cria boas tensões. E aí me lembra realmente da Era de Ouro, né, dos filmes de ação do James Cameron. James Cameron fez o Exterminador do Futuro 2, que é um filme que tem também um ritmo de ação muito bom, que tem ação, mas consegue equilibrar alguns momentos diferentes. Você não fica 2 horas ação, 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 adrenalina. Eu estava ouvindo alguns dias atrás a Lorelai Fox falando também do Avatar e também recomendando para ir assistir no cinema. Ela falou uma coisa que eu também achei engraçado, que ela, gente, mas que povo sério!
tudo é muito sério para eles estão sempre de cara amarrada, tudo é um problema, né? Então, eu acho que às vezes falta um pouco dessa leveza no filme de trazer algumas situações, e tem algumas situações contemplativas, tem algumas situações mais engraçadas e mais leves, mas um povo que está sempre assim muito tenso, né? Os personagens, todos os personagens do filme estão sempre muito tensos, a testa franzida, né? Ah, os adolescentes brigaram. Ai, meu Deus, que problema terrível! Os adolescentes brigam toda hora, né? Faz parte da vida. A relação do Jake com o filho do meio também é uma coisa assim muito opressiva, que é uma escolha de roteiro que eu falei, gente, o filme poderia É uma existir coisa sem esse que lado todo, né? também acho, assim. Eu senti muita falta, se falando agora, senti falta de talvez ver mais a interação do... O que que eles fazem para se entreter, né? Para se Uhum, divertir. O que que eles têm, assim, para fazer essa parte mais de lazer deles, ou até mais da parte de trabalho também, né? Como é que eles fazem aquelas tendas. Eu acho que a parte da vivência deles faltou um pouco, ficou muito na parte pesada e até nas partes que eram muito bonitas, que a gente vai comentar mais a fundo, por exemplo, das baleias, né, que são esses animais novos que surgem, que no primeiro filme não, a gente não vê muito esses animais mais aquáticos, né, porque tem o pessoal do Jake a Sully, que selva, é né? mais da floresta, né, e Uhum. que tem aqueles animais que voam e tudo mais, e aí tem o pessoal que é mais do mar, que tem esses animais que servem como transporte para eles também. É algo novo, mas dá vontade de ver também como é que eles fazem as coisas, comidas. Você fica um Uhum. pouco querendo saber como é que eles vivem, aí acho que focou muito no drama. E voltando à parte da baleia que eu ia falar, então até essa parte que a gente está conhecendo um animal novo, é um drama também, que poucas cenas de diversão, mesmo que você falou, de dar risada, talvez, de ver eles interagindo. Acho que eu também senti um pouco de falta disso. Esse espírito aí volta, né, para uma das críticas que a gente estava fazendo, né, da questão do espírito de comunidade, né? Faltou o Globo Repórter aí, né? Como são, onde vivem, como se reproduzem. E eu concordo com você. Como é que eles constroem essas tendas? Eu acho que seria muito legal ter isso no roteiro e até para criar essa empatia. Tipo assim, o que mais pegou assim para mim, do ponto de vista, de novo, eu estava falando do ritmo de roteiro, né? O ritmo é muito bom. Eu realmente gosto. Eu acho que teve escolhas, como eu concordo com você, né, da baleia solitária, eu acho que também não precisava aquela escolha, né? Mas eles fizeram as escolhas lá deles. Mas eu acho que uma coisa que ficou assim martelando assim para mim foi que aquele povinho azul é a galera mais branca que eu já vi na minha vida. É a família mais branca, nuclear, heteronormativa, tem um padrão de beleza, né? São alienígenas, né? Mas aí esses alienígenas estão dentro de um padrão e de um padrão bastante sem variabilidade nenhuma, né? Parece que, tipo assim, não só pessoas brancas, mas pegaram todos os modelos, as modelos do São Paulo Fashion Week e pintaram de azul. Eu acho que, para mim, desconectou desse lado da empatia em relação a esse povo, porque realmente eles não se preocuparam em construir essa identidade cultural. Eles importaram a identidade cultural branca, norte-americana, estadunidense, heterossexual, família nuclear. E aí você vê algumas dinâmicas. A mulher do Jake, ela é fodona, né? Ela tem uma cena lá que ela mata geral, não sei o que, com arco e flecha, não sei o quê. Mas saí do filme e falei, gente, eu nem me lembro qual é o nome dela. Ela é a mulher do Jake, né, no filme. As decisões ali, a gente sabe que muitas comunidades, muitos povos originários, você tem a mulher com uma série de papéis, você tem sociedades que a gente falou no episódio que a gente falou da mulher rei, né? Sociedades matrilíneas, sociedades matriarcais. E todas as vezes que eles tinham uma disputa, a palavra dele vencia, se fazia o que ele queria. Como lidar, né, com a comunidade, em qual comunidade permanecer, como criar os filhos, né? Ele tinha com uma frequência muito grande esse papel, né, do homem branco, heterossexual, numa estrutura familiar patriarcal.
E aí é muito focado também, a história é muito focada. E, gente, o Avatar não é um filme assim de spoiler, tá? Então, mas a história ela é muito focada. Eu vou falar algumas coisas, eu não sei se eu estou dando muito spoiler, Alerta spoiler. né? Assistam antes de ouvir. O filme, ele é sobre essa comunidade, é sobre povos indígenas. Eu falo bastante numa posição bastante leiga, não conheço em profundidade, né, mas é claramente, né, um paralelo com povos indígenas, com uma visão muito familiar, né? Então a história gira em torno daquela família. No segmento final do filme, toda aquela comunidade que estava ali apoiando aquela família de refugiados, né, que estava chegando ali, desaparece, assim, não estão mais lá, e a história segue contando a história dessa família e focando no núcleo dessa família, né? Nesse olhar. E tem até uma cena no final que eles falam, é a família, ninguém mexe, a família Sully, né? Então, me pareceu um pouco assim, eu fiquei na dúvida se foi falta de consultoria, né, de consultores, né, consultoras especializadas na cultura, né, de povos indígenas, para realmente retratar melhor, ter um retrato melhor, uma representatividade melhor dos povos indígenas, ou se foi realmente uma escolha proposital de falar, olha, a gente vai mostrar essa família bem próxima da sua família que está assistindo o filme, para você se sensibilizar. E aí, se foi proposital, eu fico pensando, nossa, mas que perda de oportunidade de sensibilizar as pessoas ao diferente, né? A mostrar que o diferente não necessariamente é ameaçador ou é ruim, né? Eles poderiam ter criado uma conexão empática com pessoas que são diferentes da gente. E é algo que a gente precisa nos dias de hoje. E o debate ecológico ele passa muito essa questão da sensibilidade, né, da sensibilidade intercultural, porque a gente está vendo um processo de deslocamento de pessoas em função dos problemas climáticos e um processo também de expulsão, genocídio, extermínio dos povos originários, né? Então, em vez de valorizar essa cultura e contar essas histórias e fazer algo mais próximo, né, de um Globo Repórter, eles fizeram essa escolha de mostrar, né, os valores muito dessa família nuclear americana. Aí eu fico pensando, né, se o objetivo era realmente fazer com que as pessoas se identificassem mais com essa família. Mas comigo o efeito foi inverso. Eu falei, não me identifico com isso. Um, não sou americano. Dois, não estou numa família heterossexual, né? Não comunica comigo, né? E eu acho que nesse contexto de diversidade de hoje em dia, eu acho que, tipo assim, dá esse contraponto. Eu diria que esse é o principal ponto de crítica que eu tenho. O segundo ponto de crítica é essa obsessão norte-americana de guerra e de armas de fogo, né? Então, por mais que o filme diga, olha, o extermínio é ruim, a guerra é ruim, a gente vê hoje em dia algumas séries, e aí eu remeto também ao Hora Thiago, né, o Thiago Guimarães, que é um youtuber que eu acompanho bastante, que fala muito do que a gente fala aqui, né, de cinema e artes, né, e reflexões sobre diversidade. E recentemente ele fez um vídeo que bombou também. Nesse vídeo ele fala muito assim, né, da, da estética, né, das imagens, do enquadramento, da música que a gente põe quando a gente faz uma representação crítica, né? E aí ele usa o exemplo, por exemplo, da série The Boys, que na série The Boys diz, olha, essa masculinidade é tóxica, olha, isso é ruim, mas a forma como é enquadrado, a música, toda a estética é uma estética de muito parecida com estética de propaganda nazista. Não estou dizendo, gente, que os criadores da série estão fazendo propaganda nazista. Não é isso que eu estou falando. Mas é uma estética que enaltece
essas representações. E aí a gente vai ver o filme do James Cameron, né? E o Jake tá lá, a mulher dele é fodona, ela mata um bando de gente com a flecha, faz uma coisa lá super incrível. E aí o Jake, né, pega a lança, não sei o que, bate a lança, é uma coisa bem anticlimática, né? Ele pega, mata um cara com a lança, aí pega a metralhadora do cara e sai atirando com a metralhadora automática dele. E aí eu falei, gente, cara, por mais que esteja falando para mim isso é uma crítica ao lado bélico, ao imperialismo norte-americano, e aí é uma música gloriosa vem no fundo quando ele está fazendo isso. Por mais que me diga isso, eu assistindo, eu estou esteticamente eu estou recebendo a mensagem de que isso é lindo e maravilhoso, né? Então isso eu acho que tipo também descasa, e aí eu acho que a gente tem que entender a cabeça norte-americana, eu acho que tem que entender toda essa obsessão aí que eles têm com guerra e veteranos e todas essas outras coisas que faz parte da cultura deles lá, né? É uma coisa que eu achei assim bem dissonante com essa mensagem de sensibilização em relação aos povos indígenas. E aí tem outra coisa que é toda a questão, né, a cena lá da perseguição da baleia, que eu achei que, tipo assim, foi o melhor trecho do filme. Eu achei que foi uma coisa realmente que cria simpatia, né, com os animais, né, expande a nossa empatia com os animais, que traz uma sensibilidade sobre essa diferenciação da caça com objetivos econômicos em relação à caça com objetivos de sobrevivência, que eu acho que é um ponto de discórdia muito grande, né, da visão de mundo muito grande entre os povos originários e a nossa sociedade capitalista. Então, isso eu achei muito bacana, né? Então, de novo, né, o objetivo aqui não é nunca vamos jogar tudo no lixo, mas esses dois pontos aí, dessa visão bem clã familiar, individualista, e não desceu bem para mim. E do outro lado, essa parte da sensibilização em relação à proteção do meio ambiente, eu achei que eles fazem. Poderiam ter feito melhor? Poderiam ter feito melhor. Mas eles fazem bem. E você, o que que você achou aí desses pontos e outros pontos aí também que você trouxe, Pedro? Eu concordo com todos os pontos que você trouxe, né? A gente teve uma perspectiva bem parecida, assim, assistindo o filme. É que fica muito claro que a gente gostou do filme, como a gente falou desde o começo, né? Mas é interessante a gente assistir tudo com um olhar também mais crítico, porque o objetivo do James, né, é porque ele é apaixonado por esses temas, né, sobre a natureza, sobre povos e tal, preservação. Então, a gente já assiste o filme querendo entender o que ele quer passar. Então, a gente acaba sendo mais crítico mesmo e vendo alguns pontos que acha que cabe, outros que a gente fala, poxa, isso aqui foi um pouco desnecessário, né? Tem essa questão do Spider, que é um personagem meio aleatório ali, e que é um menino branco que vira um nave, só que sem se transformar num avatar mesmo. Eu tenho algumas críticas em relação ao fato de ser, por exemplo, o Jake Sully ser um cara branco americano que vira um avatar, né? Também já li muitas críticas das próprias pessoas indígenas mesmo falando que não gostam, Uhum. porque não acha legal essa coisa dele acabar até virando. É pior ainda no segundo filme que ele acaba virando um líder, O líder, né? Ele é o centro, né? né? Ele é o É. centro, então foge um pouco também. É aquela coisa da dualidade do filme. Ele quer representar, mas ele também coloca um cara branco para ser o líder. Que ele pode ter a aparência de Avatar, de um nave, mas ele sempre vai ser um homem branco. É exatamente esses pontos que você fica de novo, tá? Mas o que é que você quer me passar fazendo isso no filme, né? Você comentou já bastante coisa que eu concordo. Eu só vou fazer um comentário que, inclusive, deixou muito chocado, que são os atores, né, do filme, que são todos brancos. A gente tem só a Zoe Saldana e a Bailey Bass, que a Zoe faz a Neytiri e a Bailey faz a filha da Ronald. E aí eu pesquisei, só tem essas duas atrizes que são negras e de resto são todos brancos. Inclusive
um dos principais também, né, que é o filho do Jake com a Neytiri, que é ele que tem a relação com a Tudum, que você falou, com Tudo. a baleia, né, A que baleia ele do tem a relação, Netflix, tudo. a baleia do Netflix. Mas assim, ele é também um personagem muito principal para a história, muito importante. Por exemplo, eu assisti o filme, eu achei que todo mundo era preto, tirando o Jake Sully E a e Kate o Winslet. e a E, Kate. Eu nem sabia que a Kate Winslet estava no filme, porque eu não liguei a atriz com a personagem. Mas quando a gente assiste um filme assim, a gente pensa, poxa, você está representando, né, pessoas indígenas e tudo mais, talvez eles coloquem até pessoas indígenas para fazer o filme. E aí eu fui procurar os atores e aí só tem duas pessoas, que não são uhum. nem indígenas, mas são pretas. Enfim, não Poxa, tinham atores James. indígenas, não tinham outros atores, tem tanta gente aí. Que tipo de representatividade você está querendo passar? Então, até saindo do filme, enfim, eu estou indo para uma parte mesmo já de elenco, mas mesmo assim, você fica de novo meio desapontado, né? Porque de novo foge da proposta toda do que o filme quer passar. E você falou uma coisa assim que eu estava tipo assim pensando. É um filme que o trabalho do elenco ele foi muito bom no sentido de é um filme cheio de efeito especial, mas não é um filme que você assiste e fala, ó, ali é a tela verde. Ah, ali, ó, tá ali, a pessoa está interagindo com nada ali na tela verde. Eu estou vendo ali, é uma coisa assim que é da minha experiência recentemente com esses filmes da Marvel. Eu não quero ver, porque eu sei, não, tá, tudo bem, ele tá pulando ali na sala dele e eu tenho uma tela verde ali no fundo, sabe? E depois estão jogando tudo ali no fundo. A interação entre os atores parece muito truncada. E no Avatar, não. É impressionante mesmo a qualidade dos efeitos. E eu vi que o Spider, por exemplo, ele gravou tudo com CGI, porque ele, né, tava ali como humano mesmo. E todos os outros fizeram naquela tecnologia que eu não vou saber o nome, eu sou muito leigo nisso. Mas é a primeira vez que é feito com essa tecnologia embaixo d'água. E os atores tiveram que aprender a aprender a respiração debaixo d'água. A Kate Winslet, inclusive, bateu o tempo do Tom Cruise, que ele era o ator que prendia por tanto tempo, e acho que ela fez mais de 10 minutos, algo assim. Nossa. É, exatamente. Então, é muito interessante também como foi feito o filme, né? Então é isso. O filme realmente tem esses defeitos, mas principalmente visualmente, muitas qualidades. Assim, um dos melhores filmes que eu já vi, assim, nesse quesito visual. Pedro, bom, a gente falou um pouco do Avatar, falou, eu acho que uma das perguntas que a gente pode se fazer é realmente se os personagens do Avatar representam os povos originários. Do meu ponto de vista pessoal, não. Apesar dessa ser a proposta, né, serem alienígenas, mas essa ser a proposta, eu acho que eles não representam. E aí isso nos traz também uma reflexão em relação à preocupação que a gente tem em relação à conexão, o conhecimento do qual, né, eu também sou vítima, eu tenho pouco conhecimento, eu busquei pouco conhecimento até agora, não busquei, definitivamente não busquei conhecimento suficiente para conhecer um pouco mais a realidade dos povos originários, das diferentes comunidades indígenas que a gente tem aqui no Brasil, dos desafios que eles encontram há décadas, né? E aí não tem como não falar do que está acontecendo atualmente, né? Com os povos Yanomami, né? É, não sei, né, se os nossos ouvintes, quando que os nossos ouvintes vão estar ouvindo esse episódio, né? Muito recentemente a gente teve a transição, né, para o atual governo, e aí se descobriu, né, um processo de extermínio, de genocídio da população Yanomami, imagens muito graves, muito chocantes, vivências muito dolorosas a partir de um projeto de governo que está exterminando, né,
é difícil de falar, né? Existe um projeto com objetivo real de genocídio direto, mas que certamente tem um projeto de governo, que teve um projeto de governo de negligência e desmantelamento das estruturas que poderiam combater o garimpo ilegal, proteger essas comunidades durante, né, o Covid. Não é só durante o Covid, não foi somente a comunidade Yanomami que sofreu, mas várias comunidades indígenas e quilombolas no Brasil sofreram com os surtos de Covid. E atualmente a gente tem uma realidade que é bastante gritante, né? Então, a gente vai compartilhar também junto com o episódio, a gente vai compartilhar um link de um vídeo da BBC que desenha um pouco esse cenário, mostra um pouco o que está acontecendo com a população Yanomami. Traz alguns dados, por exemplo, de que de 2016 até 2020, o garimpo ilegal na região dos Yanomamis, né, na região lá de Roraima, né, na fronteira com a Venezuela, aumentou 3.300%, 3.300% não é 3 vezes, é 33 vezes, e um aumento da área destruída nos últimos, entre final de 2018 e final de 2021, de 3 vezes. Né? Então, atualmente, a gente tem 3.300 hectares de área destruída na comunidade Yanomami. Essa atuação do garimpo ela leva a fome e a doenças, né, de diversas formas. Os rios são poluídos com mercúrio, são, né, misturado com poluição, isso leva à morte dos peixes. Os barulhos das máquinas afastam os animais, o que leva também, né, a impossibilidade de caçar para essa comunidade. E além disso, né, essa contaminação do rio leva à contaminação da terra, o que leva à impossibilidade, à improdutividade do solo dessas comunidades. Né? As comunidades indígenas são os grandes protetores da Amazônia, são os grandes protetores da natureza na nossa sociedade atual, e a gente acha que a gente tem muito a aprender com eles, eu acho que a gente tem muito a aprender como sociedade, até a perceber que, tipo, se a gente não cuidar da nossa terra e não cuidar das culturas de proteger, né, proteger dos avanços, da ganância, essas culturas esses povos e essas culturas que preservam, que têm uma visão do todo, que têm uma visão mais holística, né, e mais de percepção de que nós estamos todos comunicados, que não só existe essa terra, que não existe uma outra terra, né, que a gente pode mandar bilionários, quantos milionários a gente quiser para a Lua, né, ou para a Lua não, para Marte, mandar quantos milionários a gente quiser para a Lua ou para Marte, que a Terra que a gente tem é só essa, né? O planeta que a gente tem é só esse. E é muito triste ver, né, o efeito também, né, além dessa questão da desnutrição forçada dessa comunidade que era autônoma, que está aqui no Brasil há mais de 500 anos, a gente vê esse processo também, né, de mais uma vez, né, o homem branco chegando nessas comunidades levando doença, levando surtos de malária. Então, houve vários descasos que a reportagem conta de retirada de apoios, suportes humanitários, de retirada né, de medicamentos para poder tratar vermes, né, uma série de questões que levam a graves, né, a um grave problema de genocídio, de infanticídio, de exploração sexual, tudo de mais terrível que a gente possa imaginar que a gente possa fazer com um compatriota nosso, a gente está fazendo e a gente não está falando.
né? Então, é, eu a gente conversou bastante aqui, né, Pedro? Como é que a gente traz, né, num podcast em que a gente fala de uma forma mais lúdica, de uma forma mais leve sobre, né, diversidade e inclusão, como é que a gente conecta de uma forma respeitosa essa realidade que precisa ser falada, que precisa ser divulgada. Então, eu vou compartilhar esse vídeo. Nesse vídeo também a BBC coloca vários outros links de acessos a relatórios onde as pessoas podem acompanhar os dados, né, e acompanhar mais informações sobre o que realmente está ocorrendo especificamente com esse povo originário, mas outros povos indígenas estão também passando por lutas muito similares. Né? Eu vou deixar 3 dicas com vocês. A primeira é o documentário Guerras do Brasil, da Netflix. No primeiro episódio, ele fala sobre as guerras da conquista, né? E fala dessa relação com o processo da colonização, o processo imperialista, na relação com o homem branco. Tem várias, né, nesse episódio, tem várias entrevistas com o Ailton Krenak, que é uma pessoa que eu admiro muito, né, e que atualmente está trazendo, popularizando para pessoas que não fazem parte, né, das comunidades indígenas, a realidade das comunidades indígenas. Então, eu recomendo muito esse documentário, eu recomendo, né, as pessoas lerem os livros e refletirem, né, sobre os livros que o Ailton Krenak, as provocações que o Ailton Krenak faz. Do outro lado, 2 outras dicas que eu trago: o curta Jibaro, na segunda temporada do Love, Death and Robots. Tem nome em português isso? Amor, Morte e Robôs? Tem É nome em amor, português? não, não tem uma versão. Não? É amor, morte e robôs mesmo. Amor, Morte e Robôs, da Netflix, que é uma antologia, né, de curtas de ficção científica. E o Jibaro, ele é ele é um filme brilhantemente feito em animação, que você olha e você, pela técnica, né, você muitas vezes é enganado achando que você está vendo um filme live action. E o Jibaro, eu acho que ele conseguiu trazer melhor a violência desse processo de colonização e toda essa relação entre a violência e a destruição, né, e o genocídio e o etnocídio de culturas nativas e essa relação com a ganância, né, a busca pelo ouro, né, do processo da conquista espanhola no continente americano. E um outro é um filme que eu ainda não vi, mas que eu ouvi falar muito bem, que é o Predador, a Caçada, desculpa, Predador, a Caçada, que é também um filme de 2022, mas que fez uma escolha de elenco muito diferente do Avatar. Então, é um filme que trabalhou com elencos e consultores e consultoras da comunidade Comanche nos Estados Unidos para representar as vidas, né, dessa comunidade Comanche lá no século XVIII ou XVII, que é quando o filme se passa, né? Eu acho que esse filme é um filme grande blockbuster. A Mulher Rei, que a gente falou mais cedo, é um outro grande blockbuster que provaram que é muito possível fazer um grande blockbuster trazendo um elenco que represente aquela vivência, represente aquele povo, né? E uma sensibilidade na hora de produzir que realmente busque resgatar os valores e a cultura daquele povo na história. E aí eu passo a bola para você, Pedro. Quais são as suas? Eu acabei de lembrar, inclusive, de um, enquanto você falava, que é um brasileiro da Netflix, Cidade Invisível. Só que Ah, eu não, hum, não sei se eu recomendo exatamente ele, porque eu vi muitas pessoas criticando a forma como retratou
o folclore, mas também todos os personagens, tipo, de uma forma um pouco, como é que eu posso dizer? Meio vilão, sabe? Uma coisa meio terror também. E aí, eu não sei exatamente a opinião de todas as pessoas, eu particularmente gostei muito de Cidade Visível, eu achei muito legal. Eu não vi grandes problemas, mas, como eu já falei, eu sou uma pessoa bem leiga no assunto. Talvez uma pessoa que entenda um pouco mais pode explicar melhor por que que isso seria negativo ou não. Mas eu acho que é uma boa indicação. Inclusive, vai sair a segunda temporada, é uma Uhum. série brasileira, tem atores muito bons. Uma outra recomendação é A Última Floresta, que tem na Netflix. É um documentário de 2021 e fala do dia a dia, né, da realidade da tribo Yanomami na floresta amazônica. Então, também é algo muito interessante, porque antes até de sair essas notícias, muita gente não fazia ideia de que os Yanomamis existiam. Então, para a gente se Uhum. informar um pouquinho mais, né, já que tem gente que também não gosta de ver vídeo de YouTube, jornal, então vamos ver um documentário. Enfim, essas foram as minhas recomendações e eu também tenho mais uma recomendação que agora que o carnaval tá chegando, a gente gosta de se fantasiar, colocar glitter, se fantasiar de personagens, mas eu queria que a gente sempre lembrasse que índio não é personagem fictício pra gente se fantasiar, pra ir pra festa, pra ir atrás de bloco. A gente pode se fantasiar de qualquer outra coisa, até de Avatar pode. Olha só, quer Uhum. se fantasia de Avatar, se pinta de azul, mas de índio não. Tá? É uma coisa que já está até batida. A gente vem falando sobre isso todo ano, mas tem gente ainda que não sabe sobre isso. Hoje a gente conversou sobre povos originários. Se você, ouvinte, quiser sugerir séries ou filmes para os próximos episódios, deixa um comentário para a gente lá no nosso perfil do Instagram, @diverseartepodcast, ou nos nossos perfis pessoais, @Pedro Schenck e @edu.estelita com dois L's. Obrigado por nos escutar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte.